Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 111ª noite. No dia seguinte, antes do amanhecer, a sultana Sherazade, despertada por Dinazade, sua irmã, contou ao sultão da Índia a história de Camaralzaman, como havia prometido. A história dos amores de Camaralzaman, príncipe da ilha dos filhos de Khaledan, e de Badura, princesa da China. Há 20 dias, aproximadamente, navegando pela costa da Pérsia, encontra-se no vasto oceano uma ilha, chamada Ilha dos Filhos de Khaledan. Divide-se em várias províncias, todas grandes, e possui cidades florescentes e bem populosas, que formam um reino poderoso. Outrora, era ela governada por um rei de nome Shahzaman, que tinha 4 esposas legítimas, 4 filhas de rei e 60 concubinas. Shahzaman julgava-se o monarca mais feliz da terra, pela tranquilidade e progresso do seu país. Só uma coisa lhe desgostava: estar idoso e não ter filhos, apesar do grande número de mulheres que possuía. Não sabia a que atribuir sua esterilidade, e no seu pesar considerava a mais dura das desgraças ter de morrer sem deixar um sucessor do seu sangue. Por um longo tempo, dissimulou a tristeza que o corroía e sofria mais por querer ocultar seu sofrimento. Rompeu enfim seu silêncio e um dia, após queixar-se amargamente com seu grão-vizir, a quem falou em particular, perguntou-lhe se não conhecia algum remédio para o seu problema. Se o que me pedes, respondeu-lhe o sábio ministro, dependesse das regras comuns da sabedoria humana, teríeis em breve a satisfação tão ardentemente desejada. Mas confesso que a minha experiência e os meus conhecimentos estão abaixo do que me propondes. Só a Deus podemos recorrer nessa emergência. No meio da nossa prosperidade, que tão frequentemente faz com que o esqueçamos, apraz-lhe mortificar-nos a fim de que nele pensemos. Reconheçamos o seu poder e lhe peçamos o que só a ele podemos pedir. Tendes súditos que sobremodo o honram e servem, e vivem rigidamente por amor a ele. Aconselho-vos a dar-lhes esmolas e exortá-los a unir as suas preces às vossas. Talvez se encontre alguém que consiga alcançar de Deus o que vós tanto quereis. O rei Shahzaman aprovou o conselho, pelo qual agradeceu ao grão-vizir. Mandou levar ricas esmolas a cada uma das comunidades dos consagrados a Deus e chamou à corte os superiores. Após oferecer-lhes frugal festim, declarou-lhes sua intenção e rogou-lhes que avisassem os devotos que lhes obedeciam. Shahzaman obteve do céu o que desejava, o que transpareceu pela gravidez de uma de suas mulheres, que lhe deu um filho 9 meses depois. Em ação de graças, enviou às comunidades dos muçulmanos devotos novas esmolas, dignas da sua grandeza e do seu poder, e celebrou-se o nascimento do príncipe, não somente na capital, como também em todo o país, com festividades públicas que duraram 1 semana. Levaram-lhe o príncipe, mal este nasceu, e ele o achou tão belo que lhe deu o nome de Camaralzaman, lua do século.
O príncipe Camaralzaman foi criado com todos os cuidados possíveis. Quando atingiu a idade necessária, deu-lhe o sultão Schahzaman, seu pai, um sábio dirigente e hábeis professores. Essas personagens, ilustres pela capacidade, encontraram nele um espírito dócil e apto a receber todos os ensinamentos, tanto em matéria de regras, de costumes, como em matéria de conhecimentos que um príncipe como ele devia possuir. Em idade mais avançada, aprendeu igualmente os seus exercícios e desempenhou-os com uma graça maravilhosa, mediante a qual encantava a todos, especialmente seu pai. Quando o príncipe completou 15 anos, o sultão, que o amava ternamente e lhe demonstrava isso todos os dias, quis dar-lhe a prova mais esplendente do seu afeto, passando-lhe o trono. Falou do seu plano ao grão-vizir. Temo, disse-lhe, que meu filho perca, na ociosidade da juventude, todas as vantagens com as quais a natureza o cumulou e as que conquistou com tão grande êxito mediante a boa educação que me esforcei por lhe dar. Como já estou na idade de pensar em retirar-me, estou quase resolvido a entregar-lhe o governo e a passar o resto dos meus dias com a satisfação de vê-lo reinar. Há muito que trabalho e necessito de repouso. Não quis o grão-vizir mostrar ao sultão todas as razões que teriam podido dissuadi-lo de executar sua resolução. Pelo contrário, preferiu apelar para o seu sentimento. Senhor, respondeu-lhe, o príncipe é ainda muito jovem, parece-me, para incumbi-lo tão cedo de uma tarefa pesada como a de governar um estado poderoso. Temeis que ele se corrompa na ociosidade, e com muita razão. Mas para remediar isso, não seria melhor casá-lo? O matrimônio prende e impede que um jovem se esgote. Assim, dar-lhe-íeis acesso aos vossos conselhos, onde ele aprenderia pouco a pouco a manter dignamente o esplendor e o peso da vossa coroa, de que estaríeis em tempo de vos despojar, quando o julgasseis capaz. Schahzaman achou razoável o conselho do grão-vizir e, após despedi-lo, mandou chamar o príncipe Camaralzaman. Este, que até então só vira o pai em certas horas determinadas, sem necessidade de ser chamado, ficou um pouco surpreso com a ordem. Em vez de apresentar-se com a liberdade que era habitual, saudou-o com grande respeito e deteve-se, de olhos baixos. O sultão notou o constrangimento do príncipe. Meu filho, disse-lhe com ar tranquilizador, sabeis por que vos mandei chamar? Senhor, respondeu o príncipe, com modéstia, só Deus penetra nos corações. Saberei de vós, e com prazer o motivo. Mandei-vos chamar para vos dizer, prosseguiu o sultão, que pretendo casar-vos. Que vos parece? O príncipe Camaralzaman ouviu essas palavras com grande desgosto, atônito, sem saber o que responder. Após alguns instantes de silêncio, respondeu: Senhor, suplico-vos que me perdoeis se pareço embaraçado com vossa declaração. Não a esperava, visto que ainda sou demasiadamente jovem. Não sei se poderia decidir-me um dia ao casamento, não apenas por causa das preocupações que as mulheres causam, como também por causa do que li nos nossos autores sobre os seus ardis, as suas maldades e as suas perfídias. Talvez mais tarde eu mude meu modo de pensar. Contudo, sei que é preciso tempo antes de eu me decidir ao que de mim exiges.
Sherazade quis prosseguir, mas notou que o sultão da Índia, vendo nascer o dia, abandonava o leito, pelo que se calou. Continuou, porém, a história na noite seguinte, dizendo-lhe: do 112ª noite. A resposta do príncipe Camaralzaman afligiu profundamente o sultão, que sentiu verdadeira dor ao ver nele tão grande aversão ao casamento. Não quis, entretanto, considerá-la desobediência, nem valer-se da autoridade paterna, contentando-se em dizer: não pretendo obrigar-vos, dou-vos o tempo necessário para pensar e considerar que um príncipe como vós, destinado a governar um grande reino, deve cuidar em primeiro lugar de arranjar um herdeiro. Dando-me tal satisfação, dá-la-eis a mim também, que me sinto contentíssimo por ver que revivo em vós e nos filhos que a vós hão de ter como pai. Shahzaman nada mais disse ao príncipe Camaralzaman. Concedeu-lhe acesso aos conselhos do Estado e deu-lhe mais todas as provas de estar contente. Um ano depois chamou-o em particular e perguntou-lhe: e então, meu filho, lembrastes de refletir sobre o meu projeto de casar-vos? Recusar-vos-ei a pronunciar-me a alegria que aguardo da vossa obediência. Quereis deixar-me morrer sem dar-me tal satisfação? O príncipe pareceu menos embaraçado do que na primeira vez, e não hesitou muito em responder com firmeza: Senhor, não deixei de refletir como devia, mas após ponderar maduramente, fortaleci minha resolução de viver sem casar-me. Com efeito, os inúmeros males causados pelas mulheres, desde que o mundo é mundo, como vi perfeitamente nas nossas histórias e como ouço todos os dias, são motivos que me levam a não querer ligar-me a elas. Assim, perdoar-me-eis, se ouso dizer-vos ser inútil falar-me em casar. Calou-se e deixou o sultão seu pai repentinamente sem esperar outras palavras. Qualquer outro monarca que não o rei Shahzaman teria se encolerizado diante da ousadia com a qual o príncipe acabava de falar, mas ele o amava ternamente e preferiu valer-se de todos os meios oferecidos pela ternura antes de o forçar. Comunicou ao grão-vizir o novo pesar que Camaralzaman acabava de lhe causar. Segui o vosso conselho, disse-lhe, mas Camaralzaman está mais afastado agora da ideia do casamento do que da primeira vez que lhe falei. E explicou-se em termos tão ousados que precisei da minha sensatez e de toda a minha moderação para que a ira de mim não se apoderasse. Os pais que pedem filhos com o ardor com o qual eu pedi este são insensatos, que buscam privar-se do repouso do qual só deles é que depende desfrutar. Dizei-me por que meios devo conciliar espírito tão rebelde à minha vontade. Senhor, respondeu o grão-vizir, consegue-se chegar ao fim de numerosas questões mediante a paciência. Não vos arrependereis se julgardes conveniente conceder outro ano ao príncipe. Se nesse intervalo ele ceder, tereis satisfação tanto maior, por só haverdes empregado a bondade paterna. Se, pelo contrário, ele persistir na sua obstinação, então, quando o ano estiver terminado, parece-me que devereis declarar-lhe em pleno conselho ser útil ao Estado que se case. Não é de crer que vos falte com o respeito devido perante o ilustre grupo que honrais com a vossa presença.
O sultão, que desejava tão ardentemente ver o príncipe casado, a ponto de simples instantes lhe parecerem anos, hesitou em decidir-se. Contudo, reconheceu que o grão-vizir tinha razão. O dia impôs silêncio a Sherazade nesse ponto, mas ela continuou na noite seguinte e disse ao sultão Shahriar